Quanto nós pagamos nesse ônibus e será que valeu a pena? Me diz aí o que você acha. Esse é um Mercedes O362 de 1976 que a gente comprou há 4 meses para fazer o nosso motorhome. Mas e aí, quanto que a gente pagou nesse ônibus e será que valeu a pena? Esse ônibus foi nos últimos 20 anos de uma banda de Piracicaba, a banda Opus. E ele servia basicamente para carga, ele carregava os equipamentos de som e alguns integrantes da equipe de montagem e da banda lá dentro. E como o nosso intuito era desmontar ele todo para fazer o motorhome, ele já veio grande parte vazio. Ele veio apenas com 12 bancos e o restante, da metade para trás, totalmente sem nada, que já adiantou muito o nosso processo de desmontagem. Nós pesquisamos por muito tempo alguns veículos. A gente tinha pensado inicialmente em Kombi, porém na Kombi a gente ia dormir, comer e fazer as necessidades no mesmo lugar. E eu não estava nem um pouco confortável com isso. Além da gente não conseguir nem mesmo ficar em pé lá dentro. Então a gente passou a olhar por vans. Procuramos várias vans, porém o custo delas estava muito alto. A média de preço de uma van, mais ou menos, que não estava muito boa, estava variando entre 50 e 70 mil reais. O que era um valor muito alto pra gente na época. E foi aí que a minha paixão por carros antigos começou a falar um pouquinho mais alto e eu lembrei de ônibus antigos. Então comecei a pesquisar e estava saindo bem mais em conta do que uma van, apesar do valor de investimento para construir ser um pouco mais alto, eu calculei e daria mais ou menos o mesmo tanto que pagasse somente uma van sem a construção. Então a gente optou pela opção de ônibus. Então pesquisamos bastante, quase fechamos um outro ônibus no Espírito Santo, porém eu fiquei avaliando ele por uma semana, mas no dia que eu mandei mensagem para confirmar uma visita para ver o veículo, o cara tinha acabado de vender, tinha algumas horas que ele tinha vendido, o cara tinha acabado de sair de lá com o veículo. E aí continuamos pesquisando então por mais alguns meses até encontrar esse veículo aqui. E a gente está trazendo um pouco mais de detalhes do nosso projeto no nosso Instagram. Segue lá, que é @viajando.emmarte. Uma coisa que prezamos muito pelo nosso veículo é que ele fosse bem espaçoso e a gente conseguisse pelo menos ficar em pé dentro dele. O que esse daqui a gente não consegue com 100% de eficiência, por isso que a gente vai aumentar o teto dele em 30 centímetros, cortando a lateral e subindo todo o teto dele, porém ele cumpre a maioria dos nossos requisitos, que é ter bastante espaço, ter uma mobilidade boa, apesar de ser grande, ele é tranquilo de pilotar, e a gente conseguir receber gente, porque o nosso intuito é viajar com amigos, com familiares e futuramente até ter filhos e morar nesse ônibus ainda, construindo a nossa família. Ele tem no total 2,30 metros de largura e cerca de 10,5 metros de comprimento. Ou seja, a gente tem uma casa de aproximadamente 24 metros quadrados. Estamos agora na fase de desmontar mais algumas coisas. A gente já tirou todos os pisos, o revestimento das paredes e do teto. E vamos agora finalizar a limpeza com um produto químico para poder começar o revestimento, que vai ser o piso em compensado naval, que ainda está aberto, e fazer o revestimento térmico, tanto das paredes quanto do teto. Só que antes de fazer o revestimento do teto, a gente precisa subir ele primeiro, que vai ser um baita trabalho que a gente vai cortar o ônibus inteiro pela metade, subir o teto em 30 centímetros e refazer esse espaço que ficou, criando uma nova estrutura para o ônibus naquele lugar ali. Os empecilhos até o momento para a gente fazer isso é o financeiro, que a gente vai ter que investir uma quantidade de dinheiro maior para fazer isso, e uma coisa que estamos avaliando é se vamos subir o teto apenas dessa parte aqui para cima, ou se vamos subir todas as janelas também, cortando aqui embaixo e subindo todas as janelas do ônibus, porque ele tem muitas janelas e isso é uma coisa crucial que a gente queria. Um ônibus bem arejado, bem aberto, para entrar bastante luz aqui dentro. E além desse ônibus ser bem espaçoso na parte interna superior, a gente também vai ter muito espaço na parte de baixo, porque ele conta com 5 compartimentos aqui no chão, ó, que são os compartimentos de bagagem. Antes de ser da banda, ele era um ônibus de viagem, então ele tem esses espaços que são espaços ótimos, gigantes, mais ou menos uns 500 litros cada espaço daquele. Vai ser onde vai ser a nossa garagem, com os equipamentos elétricos, com o aquecedor, gás, água, caixa d'água também, além de contar com um espaço a mais que a gente vai ter. Então, no quesito espaço, ele foi além do nosso imaginário do que a gente queria. Beleza, mas afinal, quanto que a gente pagou nesse ônibus? Considerando que o ônibus encaixou perfeitamente em todos os nossos requisitos de mobilidade, de tamanho, de comodidade, de espaço que a gente tem, a gente considera que pagou bem barato nele, principalmente comparado com outros veículos como Kombis e vans. A gente pagou nesse ônibus exatos 25 mil reais.
Mas acabou que para chegar até aqui ficou um pouco mais caro, porque a gente gastou 1.200 de combustível e mão de obra, porque ele estragou no meio do caminho. A bateria quebrou um polo, então a gente precisou refazer ali numa elétrica no meio do caminho. Então a gente gastou o total para trazer o ônibus até aqui, com o valor dele, com o valor de tudo, R$27 mil. Como eu disse para vocês, a gente estava pesquisando por vans e combis. Porém, umas combis em estado mediano tava saindo por volta de 15 a 20 mil reais, que pra gente não valia muito a pena, porque a Kombi é muito limitado o espaço e a gente não quer usar a cozinha, dormir e fazer as necessidades no mesmo lugar. E as vans estavam saindo por uma média de 50 a 70 mil reais. Com 70 mil reais, a gente compra esse ônibus e termina de construir ele todo. Por isso que a gente optou por esse veículo. Agora me conta aqui, você acha que valeu a pena esse valor? O que você faria nesse ônibus para deixar ele impecável e transformar na casa dos sonhos? Me conta aí, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que tem o sonho de comprar um motorhome e se inscreve no nosso canal para acompanhar o processo de transformação desse ônibus imenso em uma casa.